Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor. Vou pedir ao presbítero Henrique que nos eleve a Deus nesta oração, intercedendo por nós pela mensagem nessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Amém, amém. Meus amados irmãos, como nós falamos, né, na domingo retrasado, quando aqui estivemos expondo o Evangelho de João, nós falamos sobre o capítulo 3, verso 16, que é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, né? E esse versículo registrado aqui que nós lemos, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas palavras de Martim Lutero, é uma miniatura, como que uma miniatura de todo o Evangelho. E nós então percebemos a partir desse texto, de fato, a natureza da salvação, não é? A autoria da salvação proporcionada pelo nosso Deus, o objetivo, qual é o alvo dessa obra salvífica de Cristo. Nós podemos compreender a dádiva, o que ela representa para nós, qual o objetivo da vinda de Cristo, do seu nascimento, daquilo que ele realizou aqui, né, de todo esse processo e a razão pela qual esse processo existe, que nós temos inclusive visto desde o início deste Evangelho, que aponta Cristo como Deus que se fez carne, aquele que tabernaculou entre nós. Lembre-se da figura do tabernáculo lá no Antigo Testamento, onde a glória de Deus ali se manifestava, e agora a glória de Deus se manifesta em Cristo, porque este é aquele, é o Deus que se fez carne, é o Deus que tabernaculou entre nós. E aí nos primeiros capítulos nós já vamos estar diante de um testemunho fantástico de João Batista, é aquele que apresenta o Senhor Jesus, né? É aquele que como um arauto mostra e fala e ensina a respeito de quem é Jesus. E eu posso dizer, e eu acho que eu usei inclusive essas expressões, porque já nesse testemunho de João Batista ele vai usar a figura de Cristo como sendo a luz do mundo. E aí, para mim, na minha ótica, na minha visão de história de mundo, aqui e tão somente nesse momento, nós somos apresentados de uma forma extremamente contundente ao verdadeiro iluminismo que iluminou a história da humanidade. Cristo Jesus, né? O Verbo que se fez carne. E aí o texto, então, nesse verso 16, apresenta de uma forma resumida, mais profunda, todo esse processo da salvação motivado pelo amor de Deus. Mas aí o texto continua, dizendo aí no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho
ao mundo, não para que o condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o texto continua, então, discorrendo pontos que são importantes para a nossa percepção, para a nossa observação, meus irmãos. Na domingo retrasado, nós falamos e pensamos em Cristo como sendo a maior expressão, a mais perfeita expressão do amor de Cristo revelado a todos nós, não é? E aqui nós vamos na mesma perspectiva desse Cristo como expressão maior, plena, fiel, perfeita do amor de Deus que atinge a humanidade, mas nós começamos a entender o porquê que esse amor ele se transforma ou se mostra pleno e perfeito na pessoa de Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Veja, nós estamos aqui num contexto de primeiro século, nós estamos num contexto em que nós temos um povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Nós estamos aqui num contexto em que a revelação de Deus se dá prioritariamente em Israel. Os primeiros cristãos surgem do povo de Israel. O povo de Israel tinha como mentalidade, muitos até hoje têm como mentalidade, uma salvação que é exclusiva deles. E o texto então diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos aqui a expressão mundo, que estende, que alarga, que extrapola os muros de Jerusalém. Então nós somos apresentados a um Deus, e esse é o primeiro ponto a ser observado, que através do seu amor e da sua salvação alcança todos os povos e todas as nações. Isso inclusive vai nos ajudar a compreender, meus amados irmãos, a expressão aqui que não pode ser vista como uma contradição, quando lá na frente, no Evangelho de João, ainda se eu não estiver enganado, no capítulo 9, nós vamos ver a afirmação de que Cristo veio julgar, né? E aqui nós temos a expressão, não é, que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Nós vamos compreender essa expressão, não veio para condenar, não é? Pegando a minha versão aqui, não é? Não para que condenasse o mundo, não é? Nessa versão que eu estou usando. Nós vamos compreender melhor essa expressão justamente se pensarmos aqui que fora dos judeus, o que nós temos são os pagãos, o que nós temos são os gentios, todos aqueles que não pertencem à família da aliança, e eu vou colocar aqui a família da aliança entre aspas, numa perspectiva meramente de relação sanguínea. Nós bem sabemos que os descendentes de Abraão não são chamados pelo sangue, mas são chamados pela fé que Abraão teve em Deus, pela fé que Abraão teve naquele que seria o Salvador, pela fé que Abraão, os patriarcas, o povo de Israel, ou parte do povo de Israel, teve naquele que viria, o Messias, para salvar. Nós sabemos que nós também somos descendentes de Abraão nessa perspectiva, e nós somos família da aliança. A verdadeira família da aliança se constitui através da herança da fé. Mas pensemos de uma forma mais prática, pensemos de uma forma mais objetiva nesse sentido, em que o mundo poderia ser separado aqui, na perspectiva principalmente do judeu, entre os judeus, que são salvos, que são o povo escolhido de Deus, e todo o resto, todos os gentios. Na perspectiva do judeu, eles estariam salvos, e esse Messias que viria para libertar e para salvar, ele viria para condenar todos os pagãos, todos os gentios. Então veja que nessa perspectiva o texto diz: Deus mandou Cristo, seu unigênito, amou o mundo de tal maneira, né, enviou o seu Filho, o Verbo que se fez carne, o Deus que tabernaculou entre nós, a luz do mundo, habitou entre nós, ele vai se sacrificar por nós, ele vai experimentar a morte da cruz por nós, ele vai ressurgir ao terceiro dia, ele hoje está sentado à destra de Deus Pai, e tudo isso aconteceu para que a salvação fosse uma realidade não apenas
para os descendentes de Abraão, que fazem parte do povo judeu, mas para os descendentes de Abraão, que podem ser contados entre os gentios. Numa perspectiva, meus amados irmãos, bíblica, judaica, do ponto de vista do Velho Testamento, da linguagem apresentada, nós somos pagãos. Nós somos gentios. Só se tem algum judeu aqui de nascimento mesmo que eu não saiba, que eu não conheça. E o texto está dizendo então que Cristo veio para quem? Para todo o mundo, para alcançar todas as nações. Então ele não veio numa perspectiva de condenação dos pagãos, de condenação dos gentios e de salvação exclusiva dos judeus. Voltemos aqui ao verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que Cristo se torna então a maior e mais perfeita expressão do amor de Deus. E uma razão que eu aponto para isso é que a sua ação, a sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, todo o processo de salvação atinge a todos nós. Meus amados irmãos, isso é algo que merece um pouco da nossa atenção, que merece um pouco da nossa reflexão. Quem são os pagãos? Quem são os gentios? Quem somos nós? Homens pecadores. Lembram da história de Jonas? Do profeta, ficou conhecido, né? Do profeta fujão. Qual era a grande dificuldade de Jonas ir pregar em Nínive? A minha conclusão é que Jonas não queria que essa palavra de Deus, e naquele momento ele vai para pregar o arrependimento. Os irmãos lembram da história? Me parece que ele era tão judeu, mas tão fechado na mentalidade judaica, que ele tinha muita dificuldade em compartilhar aquela palavra com o povo que era pagão. Então, meio que contrariando ou tentando contrariar o próprio Deus, ele se nega a levar a palavra de Deus aos pagãos. É como se ele dissesse assim: essa palavra é tão preciosa para nós judeus, que nós não queremos que essa palavra atinja outras pessoas. Isso é de uma tolice impressionante, porque os judeus também se desviaram ao longo dos anos. Os judeus também se deixaram levar pelas práticas pagãs. Na realidade, irmãos, todos nós estamos, vamos dizer assim, nivelados por baixo na perspectiva do nosso pecado, na perspectiva daquilo que nós deixamos de fazer para a nossa salvação e fazemos para a nossa condenação. Mas Deus, o Deus que nos ama de forma tão profunda, de tal maneira, Ele mandou o seu único Filho morrer na cruz do Calvário. E essa ação atinge todo o mundo, todas as nações da terra. Inclusive, atinge a mim e a você. Nos atinge agora, aqui, em Maceió. Nos atinge em qualquer lugar que estejamos. Tem transformado vidas e corações ao longo da história, nos lugares mais inóspitos da face da terra. O Evangelho de Cristo tem atingido as vidas, os corações, e tem transformado vidas e transformado corações. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Porque Ele mandou o seu Filho morrer na cruz do Calvário para atingir o mundo, para atingir todas as nações da terra. Hoje de noite nós vamos iniciar uma série de mensagens no livro de Filipenses, na carta que Paulo escreveu àquela igreja. E ali nós estamos diante da primeira igreja da Europa. Eu não sei quantos conseguem ter a noção da importância daquela igreja que ali foi fundada. Está registrado em Atos capítulo 16, a história da fundação dessa igreja. A primeira igreja da Europa. O velho continente, ao longo dos próximos séculos, vai se tornar uma grande referência no cristianismo. Não apenas uma grande referência no cristianismo do ponto de vista das igrejas que ali serão construídas, formadas, da adoração, mas se tornará um grande celeiro para as missões.
Dali outros povos vão ser alcançados. Veja, porque um dia o servo de Deus, inclusive guiado pelo próprio Deus, lembre-se da visão, né? Passa a Macedônia. Eu não quero antecipar a mensagem de hoje à noite, né? Mas mostrando claramente o caminho que ele tinha que seguir, ali ele funda a primeira igreja. Eu gosto de brincar dizendo que é a primeira igreja presbiteriana da Europa, né? Que os irmãos batistas e assembleanos e outras denominações não fiquem chateados, mas obviamente é ali a primeira igreja cristã formada no continente europeu, né? Com importância histórica fantástica, e essa geografia das missões mostra-nos claramente que esse evangelho atinge a todo o mundo, atinge a todas as nações, atinge a todos os povos da terra. Verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Eu estou falando da maior e mais perfeita expressão do amor de Deus, Cristo. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho ao mundo, a todas as nações. Não era aqui o objetivo de condenar os pagãos e salvar os judeus, simplesmente porque eram judeus. Mas o objetivo aqui é salvar todos aqueles que fazem parte da família da aliança. Todos aqueles que são chamados pela fé que Abraão teve, o nosso pai na fé, né? A nossa referência de fé é Abraão. Nós não temos tempo de esmiuçar isso, mas nós vamos ali ver na história do próprio patriarca, e essa visão tem que ser aplicada por nós em todo o Velho Testamento, em todas as histórias, em todos os acontecimentos, em todos os fatos. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas na história de Abraão, nós encontramos Cristo. Cristo está presente. Lembra, por exemplo, do sacrifício de Isaac? Vai lá, sacrifica o teu próprio filho. Abraão sobe ao monte. O filho pergunta a respeito do animal que deve ser sacrificado. Qual é a resposta de Abraão, meus amados irmãos? Deus proverá. Quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, Deus segura a sua mão. E o que é que aparece entre os arbustos ali perto? O cordeiro. Que representa quem? Que é uma tipologia de quem? De Cristo Jesus. É como se Abraão estivesse dizendo ao seu filho: Deus vai mandar o cordeiro. Deus proverá. Aquele que vai e que deve ser sacrificado vai aparecer. Em todo o Velho Testamento nós temos a figura desses animais que eram sacrificados. Na realidade, a história de Abraão é a história ali se resume a história da humanidade que precisa de salvação. Um outro dado importantíssimo, ele sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus havia prometido e havia de lhe mostrar. Se você um dia parar para ler o texto e fazer o percurso geográfico que Abraão fez, ele passou na terra várias vezes, ele caminhava na terra. Porque o objetivo aqui não é um objetivo meramente geográfico, físico. Eu cheguei a 2 quilômetros leste, oeste, norte, as coordenadas. O grande objetivo ali era: Abraão, você é um peregrino. E o que é que nós somos nesse mundo? Peregrinos. À espera de quê? Da terra que nos foi prometida. Que terra que nos foi prometida? A Nova Jerusalém. Que Nova Jerusalém é essa? A Jerusalém celestial. E como chegar lá? Através do cordeiro que foi sacrificado. Os irmãos compreendem as conexões? Os irmãos entendem a perfeição da revelação de Deus para todos nós? Então o texto lido nos apresenta esse Cristo que vem para salvar os eleitos de Deus, para salvar a família da aliança, para salvar a igreja de Cristo, para salvar aqueles que pertencem a Cristo. Em Jerusalém, ou fora de Jerusalém, até os confins da terra, seja o povo que for, a nação que for, a tribo, não é? A etnia, não importa. Cristo morreu por todos nós. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Continuemos aqui então no texto.
E aí, a partir do verso 8, nós percebemos aqui o texto nos apresentando, meus amados irmãos, vamos dizer assim, eu vou usar aqui a ideia de dois tipos de ouvintes, né? Ou de dois tipos de pessoas que recepcionam essa mensagem do Evangelho, que se deparam com Cristo, se deparam com o Evangelho, e as suas reações vão dizer em que grupo elas estão, né? Revela de alguma forma aqui a natureza daqueles que ouvem o Evangelho. Então o texto apresenta aqueles que creem e o texto vai apresentar aqueles que não creem. Aqueles que acreditam, que creem que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida ou das suas vidas. E aqueles que não acreditam, não creem em Cristo como sendo o Senhor e Salvador de suas vidas. Vejamos o que diz o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Você percebe aqui só nessa primeira expressão que o texto fala daquele que crê e daquele que não crê? E aqui, de certa forma, nós somos apresentados a um processo jurídico, espiritual, mas jurídico. O texto está falando de condenação. Me parece que condenação é uma linguagem de um processo jurídico. Os irmãos concordam comigo? E, obviamente, que nós estamos falando de um processo jurídico, porque Deus assim se relaciona conosco também. Deus diz ao homem que nós não devemos pecar, mas se nós pecamos, o salário do pecado é a morte. Isso é uma lei de Deus. E uma lei que, inclusive, já prevê a punição, caso nós venhamos a descumprir essa lei. O que foi que o homem fez? O homem descumpriu a lei do Senhor. Se o homem descumpriu a lei do Senhor, o que é que ele recebe agora? Ele recebe a punição prevista nessa lei. E qual é a punição? A morte. Nós estamos espiritualmente mortos. Nós estamos afastados de Deus. A humanidade está longe do Senhor. E a vinda de Cristo, meus amados irmãos, tem como objetivo, propósito também, nos religar a Deus. E o texto então diz, e vai falar daquele que não crê. E numa linguagem jurídica diz, o que não crê já está, o que, meus amados irmãos? Condenado. E quem crê? Salvo. É simples a lógica. Eu creio, eu estou salvo. Eu não creio, eu estou condenado. Não tem outra forma de explicarmos, de compreendermos e de entendermos esta verdade. E aí nós sempre estaremos nos deparando com essas duas categorias de pessoas, com essas duas categorias de ouvintes. Aqueles que acreditam, aqueles que creem, e aqueles que não acreditam, aqueles que não creem. Os que creem serão salvos. Os que não creem serão condenados. Obviamente, nós oramos, almejamos, desejamos que todos nós estejamos e sejamos partícipes, não é, do grupo daqueles que creem. Porque isso também está previsto lá no verso 16. Usando aqui mais uma vez a linguagem de Lutero, nessa que é uma miniatura de todo o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, mandou o seu unigênito, seu único filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o texto então vai apresentar esses dois tipos de pessoas. E alguém pode questionar, perguntar, você pode pensar, mas pastor, existe alguém que não crê em Jesus? E como existe? E infelizmente tem crescido. Mas ao mesmo tempo, o número, né, daqueles que não creem em Jesus. Mas ao mesmo tempo tem crescido também o número daqueles que são tocados pela mensagem do Evangelho, acreditam em Cristo como Senhor da sua vida, que têm o seu coração transformado por Cristo, que se quedam diante do Deus vivo e verdadeiro. Me permita rapidamente citar o exemplo da China, nos dias de hoje, que temos visto, que temos sabido das notícias que nem sempre vêm de forma perfeita. Um dos países onde a igreja cristã mais é perseguida. Nós não temos a permissão do governo chinês de entrar na China, por exemplo, você diz assim, eu vou tirar férias, eu vou passar o janeiro lá na China, eu quero conhecer a China. Vou fazer um turismo na China. Você não tem autorização de entrar naquele país com a Bíblia.
templos são destruídos, cristãos são torturados e perseguidos. Essas são as informações que chegam para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, junto com essa informação, chega-nos a informação que a Igreja de Cristo tem crescido de uma forma impressionante naquele país. Louvado seja Deus por isso. Sempre vai existir aquele que crê, aquele que será tocado, lavado, remido, transformado pelo sangue desse cordeiro. Do cordeiro representado no sacrifício lá de Isaac, no cordeiro representado na libertação do povo do Egito, aquele que o seu sangue foi usado para ser passado nos umbrais das portas, o cordeiro que apresenta Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que deu a sua vida por nós, e fez isso porque Deus nos amou de uma forma maravilhosa, de uma forma plena, de uma forma impressionante. Mas é preciso dizer aos irmãos o seguinte, porque muitos podem pensar, pastor, essa fala é muito simples, ou crê ou não crê. Mas alguns podem ficar na dúvida a respeito de como é que isso funciona na prática. E aí vamos continuar no texto. Veja, o texto diz, aquele que crê não está condenado. Lembre-se lá de Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não crê, já está condenado. Não tem muito o que fazer. A salvação vem pela fé. É preciso crer. A salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. Mas esse ponto precisa ser destacado e é isso que eu vou falar agora, que vai nos remeter ao dia a dia, ao cotidiano, à prática. Como identificar o grupo dos que creem? E aí eu diria o seguinte, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Mas um salvo tem obras. Se não tem obras, dificilmente eu posso afirmar que é salvo. Se não tem obras, não tem fé. Por quê? Porque a expressão da fé verdadeira se revela nas nossas obras. A fé não é uma coisa, vamos dizer assim, apenas do campo das ideias, né? Do mundo das ideias. Não é uma coisa apenas para a gente teorizar a respeito dela, para falar a respeito dela, para escrever compêndios a respeito dela. A fé é algo que o próprio Deus nos dá, que faz parte da nossa natureza e que é demonstrada, percebida através das nossas ações. Não há como prender isso, não há como aprisionar a fé no campo das ideias, numa perspectiva em que ela não vai extrapolar através das nossas ações. Isso é impossível de acontecer. Na realidade, Tiago nos diz que se alguém tem essa pretensão e chega dizendo que tem fé, ele com as suas obras vai ensinar àquela pessoa o que é a verdadeira fé. O que é realmente ter fé. E aí o texto então diz no verso 19, a condenação é esta. E aí ele começa a desenhar uma característica daqueles que são condenados. Quem são os condenados aqui? Daqueles que não creem. E aí o texto diz, a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Olha o iluminismo aí apresentado. O verdadeiro iluminismo apresentado. O João já tinha dito que ele é a luz do mundo. Que luz é essa? É o próprio Filho de Deus, é Cristo Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. A característica daquele que é condenado, ou uma das características, daquele que não crê em Jesus, é que ele ama as trevas, ele odeia a luz. O que é que isso significa, pastor? O meu entendimento desse texto, meus amados irmãos, porque, veja, a luz está relacionado à publicidade, a enxergar, a ver. A luz, para mim, me remete à ideia de algo fácil de ser percebido, de algo visto, né? De algo que está claro, de algo que é percebido no olhar. Já a sombra, a luz, a escuridão, para mim, está relacionada a algo que é escondido, a algo que não pode ser visto. Nós não estamos aqui de noite, se estivéssemos de noite, nós poderíamos até fazer aqui a experiência.
E a Bíblia diz, inclusive, que trevas e luz não andam juntas. É uma questão, inclusive, óbvia. Eu não vou entrar no campo aqui não sei se é física, até a ciência que estuda isso, né? Mas se você está num ambiente fechado, você acendeu a luz, as trevas se dissiparam. Se a luz apagou, voltam as trevas. Tem como a gente acender uma luz e ficar meio luz e meio treva? Não dá. Ou é treva ou é luz. Por mais que seja fraquinha a luz, ela é luz ainda. Ela vai espantar as trevas, não é? Você vai conseguir ver. Mas o texto diz que existem algumas pessoas que amam mais as trevas. Por quê? E ele diz por que essas pessoas amam as trevas. Porque elas não gostam da exposição da luz. E a luz aqui, irmãos, para mim está intimamente relacionada a Cristo. Essas pessoas não amam a luz porque as suas obras são mais. Eu já disse isso aqui na igreja, eu tinha um colega no seminário, e eu entendo hoje até porque ele falou isso. Está afastado da igreja, não vou nem dizer em que ele se tornou. Mas com certeza está bem longe, mas bem longe dos caminhos do Senhor. E a gente às vezes, nas conversas de seminário, brincando, ele dizia que tinha o maior medo do mundo de encontrar alguém endemoniado. Porque ele ouvira dizer, né, que dependendo da situação que você encontrasse alguém endemoniado, o demônio podia jogar na cara dele, de forma pública, todos os pecados deles. Aí, rapaz, eu tenho medo de encontrar um endemoniado, porque se eu encontro um endemoniado, ele vai dizer, você faz isso, você faz aquilo, e todo mundo vai saber o que eu faço. Realmente, quem tem obras ruins, vai ter medo da exposição. Vocês concordam comigo ou não? A exposição é inconveniente. A exposição, ela é incômoda. Por que ela é incômoda? Porque ela vai revelar o nosso verdadeiro cheiro, que não é o do perfume que nós compramos. Ela vai revelar a nossa verdadeira essência. E antes de qualquer coisa, deixa eu até dar uma instrução para os irmãos. Caso você encontre alguém endemoniado, não precisa ficar com esse medo do irmão. Caso o demônio lhe acuse, você vai dizer, você está certo, eu faço tudo isso mesmo, mas eu já pedi perdão a Deus, e você vai sair desse corpo, não é no meu poder, no poder de Cristo Jesus. É assim que se resolve essa questão. Porque para o pecado só tem uma solução. O reconhecimento, a confissão e o pedido de perdão a Deus. Não tem outra solução. Mas muita gente não ama a luz, não ama essa exposição, porque as obras são ruins. Eu estou fazendo um bocado de coisa de errado lá escondido, por que eu vou expor isso? Por que eu vou expor a minha vida para minha esposa? Por que eu vou expor a minha vida secreta para os meus filhos? Por que eu vou expor a minha vida secreta para os meus pais? O jovem, o adolescente lá que foi para a festinha, que sabe que não deveria, por exemplo, fazer uso de bebida, e ele fez uso de bebida e sabe que se o pai e a mãe souber, o negócio vai complicar para o lado dele. Por que ele vai contar? Por que ele vai se expor? Isso é inconveniente. Isso não é agradável. É por isso que muitas vezes as pessoas hoje não querem ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é luz. O Evangelho expõe, o Evangelho nos coloca pelo avesso, o Evangelho atinge o mais profundo do nosso coração e nos ensina de forma tácita, de forma clara, que se nós não confessarmos os nossos pecados perante o nosso Deus, nós estaremos em condenação eterna. Eu não posso desejar para o meu próprio bem ouvir apenas aquilo que eu quero ouvir. Eu preciso desejar para o meu próprio bem, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja inconveniente, mesmo que seja ruim, aquilo que eu preciso ouvir, que me transforma, que me modifica. E o que me transforma e me modifica é a luz e não as trevas. Nós precisamos dessa exposição. Eu não estou falando da exposição mentirosa das redes sociais. Porque o mundo de mentira é o tal do mundo das redes sociais. É um mundo de filtros. Tira os filtros. Tira a perspectiva ali apresentado nas fotos. Tira a pose, tira tudo, mostra a essência, revela a essência. O mundo real é aquele mundo que, sem querer, nós somos pegos no flagra. Esse é o mundo real.
Esses somos nós. Mas o que é que o texto diz? Que por conta das suas obras mais, ou seja, pessoas que não têm boas obras, essas pessoas não amam a luz. Não é? Essas pessoas não conseguem amar a Cristo. Porque o Evangelho, meus amados irmãos, não é uma mensagem que vai passar a mãozinha na cabeça e dizer assim, não, filhão, está tudo certo, filhão. Continua aí. Continua se prostituindo. Continua destruindo o teu corpo com drogas. Continua fazendo o que é errado. Continua seguindo os ditames desse mundo. Está tudo certo. Cada um faz o que quer. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. O Evangelho não é isso não, tá? Se em algum momento você ouviu essa mensagem, você achou que era a mensagem do Evangelho, corra dela. Isso é mensagem de Satanás, isso é mensagem mentirosa. Ah, mas lembra-se que Cristo, não é? Aqueles que queriam lá apedrejar a mulher adúltera, Cristo foi lá, riscou no chão. Você vai ver muita gente que vende essa graça barata, usando textos como esse, numa perspectiva de autenticar uma vida de obras equivocadas, ruins, mais na presença de Deus. Não devemos julgar ninguém. São discursos bonitos, né, nesse politicamente correto, teológico, espiritual que existe também. Veja, pastor, foi lá aqueles homens querendo apedrejar aquela mulher, Cristo ali riscou no chão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Saíram todos. A conclusão dessas pessoas, está vendo, pastor? A conclusão é, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos pecar, está liberado. Porque Cristo mesmo falou. Espera aí, lê a história toda. Não conclui antes da história acabar, não. É verdade que existia hipocrisia e que existe hipocrisia hoje. Ponto. É verdade que a medida que queriam aplicar àquela mulher era uma medida extrema. É verdade que o nosso Deus é um Deus de graça, de amor, de misericórdia. Se não fosse, nós não estaríamos salvos. Porque nós não prestamos tanto quanto os outros que não estão salvos. Nós somos ruins tanto quanto os outros que não estão salvos. É verdade toda essa história. Mas como é que ela conclui? O que foi que Jesus falou para aquela mulher? Vocês lembram? Depois de todos saírem, ele diz, vai e não. Esse é o ponto. Então Jesus está dizendo, não peque mais. O adultério é errado. Não faça mais isso. Você não vai ser apedrejada. Tem muita gente hipócrita querendo lhe apedrejar. Mas está errado o hipócrita e está errado a mulher que ia ser apedrejada. Está todo mundo errado. O que eu não posso é passar pano para o erro, dizendo que o erro é certo e o certo é errado, que é o que tem acontecido nos nossos dias de uma forma abundante na nossa sociedade. Ou não? Ou os valores não estão sendo invertidos do reino de Deus? Meus amados irmãos, para a gente concluir. Verso 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. Está aí o resumo de tudo isso que eu falei para vocês. Para que as suas obras não sejam reprovadas. É mais ou menos assim, eu prefiro continuar no erro, mas eu não quero passar pelo vexame da reprovação à luz do dia. Só que você está fazendo um mal terrível à sua vida. Porque existem momentos e situações na nossa vida que nós, por nós mesmos, não somos capazes de mudar a rota. Sabia disso? Às vezes é importante que seja revelado, que a gente passe vergonha, que a gente quebre a cara para aquele negócio ser mudado na nossa vida. Enquanto a gente não passar vergonha, não muda. Porque tem gente que já perdeu a vergonha há muito tempo. De si mesmo. De si mesmo. Aquilo já, a sua mente já está cauterizada. No começo ela ainda ficava preocupada. Meu Deus, que vergonha. Deus está vendo e tal. Uma vez, duas vezes, três vezes, cauterizou a mente. Eu perdi a vergonha. Aí Deus manda um holofote. Puf, né? Bem grande. Está aqui, revelado para todo mundo. Aí machuca. Mas ao mesmo tempo a gente que é crente, que é servo de Deus, a gente vai refletir, vai se quebrar, vai pedir perdão a Deus, vai sentir vergonha e vai mudar a rota, o curso da nossa vida. O cristão não é uma pessoa da mentira.
O cristão não é uma pessoa da mentira, do engano, do esconderijo, da sombra, escondendo obras ruins. O cristão é alguém que ama a luz, porque mesmo as obras ruins que serão vistas, elas serão confessadas aos pés do Senhor Jesus. Nós teremos a paz em nosso coração do perdão vindo das mãos de Deus. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu finalizo com essa última expressãozinha aqui, mostrando como Cristo se torna perfeito na nossa vida e transforma o nosso ser. Vão existir aqueles que produzem apenas obras más. Esses amam as trevas, não amam a luz. Mas existem aqui, o texto diz isso, aqueles que gostam, se aproximam da luz, não tem problema de ter a sua vida revelada, sua vida publicizada, nenhuma dificuldade nisso. Por quê? Porque através da vida dessas pessoas, boas obras serão vistas por todos. E aí nós poderíamos cair na armadilha do orgulho, da soberba, né? Não, eu sou crente de verdade. Pode esmiuçar, você vai encontrar boas obras. Existem pessoas que são assim, irmãos. Existem homens e mulheres que não são dignos de repreensão, sabia disso? São irrepreensíveis na sua vida espiritual. Homens que oram, que lêem a Bíblia, que se controlam, que são fiéis à palavra de Deus. Mulheres que são assim, jovens que são, existe gente assim. Isso não é utopia, não, existe. Que tem pecados, obviamente que tem pecados. Mas pessoas que consagraram de fato a sua vida a Deus, homens santos, mulheres santas, homens piedosos, mulheres piedosas. Existe esse tipo de gente. Pode ser pouco, mas existe. Pode ter certeza que existe. A história nos fala de tantos e tantos e tantos. Quantos personagens bíblicos? Quantos personagens históricos? Ou será que, pegando uma realidade brasileira, da Igreja Presbiteriana do Brasil, será que, olhando a história de Simonton, nós não vamos enxergar nele um homem que dedicou a sua vida a Deus? Que saiu do seu país para uma terra distante, para uma língua distante, e nessa terra ele prega o Evangelho, nessa terra ele perde a sua filha, nessa terra ele morre tão novo e tão cedo, mas nessa terra ele funda um jornal, nessa terra ele organiza uma igreja, nessa terra ele organiza um presbitério, nessa terra em poucos anos, pouquíssimos anos, sequer uma década, ele consegue fazer tanta coisa porque se entregou totalmente a Deus. Era um homem perfeito? Não, leia os diários de Simonton. Interessante, inclusive, os relatos dele antes do momento de fato da sua conversão, do seu chamado. É um homem normal, é um homem natural, mas que em algum momento da sua vida amou a luz de tal forma que fazia questão de que as suas obras fossem vistas. Mas esse é o grande ponto a ser destacado. Nunca nós podemos ser tomados pelo orgulho e pela soberba quando atingirmos esse nível. Por quê? Olha o que diz o verso 21. Né? Quando diz que essa pessoa que pratica a verdade, né, que ama a verdade, se aproxima da luz, né, para que as suas obras sejam manifestas, sejam vistas. Aí a última frasinha diz assim, porque são feitas em Deus. Esse é o grande ponto. Tudo de bom que nós fazemos porque Deus age no nosso coração. Não vem de nós, vem de Deus. Logo, a conclusão que eu chego a isso, para mim, para você, para nós que somos pecadores, que não deveríamos, mas amamos o pecado, que não deveríamos, mas temos prazer no pecado, e temos mesmo, somos pecadores, é a nossa natureza. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que é possível viver uma vida sem pecado. Não plena, mas quase plena. É possível viver uma vida santa. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque se Deus é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós, nem mesmo o nosso pecado. É possível viver uma vida na luz, desde que possamos abrir esse espaço no nosso coração com disciplina, para que a ação de Deus seja uma realidade na nossa vida. Para que Deus opere a sua obra no nosso coração e na nossa vida.
Como isso é possível, pastor? É a leitura da palavra, é o engajamento na igreja, é a oração, é o querer fazer a vontade de Deus, é agir na perspectiva da ética de Deus, da ética cristã, é não dar ouvido aos falsos profetas, é não se deixar contaminar pelas finas iguarias das mesas reais que por aí afora existem, é viver a nossa vida de piedade dedicada ao Senhor. E quando atingirmos essa plenitude de santidade, quando atingirmos esse nível em que nós vamos poder dizer assim, pode lançar luz, eu não tenho medo, porque o que vocês vão encontrar são boas obras. Quando atingirmos esse nível, que nós possamos dizer, esse nível é possível, porque Deus age no meu coração, porque essas obras são feitas em Deus, é Ele, é aquele que é soberano sobre a minha vida, que me capacita. É Ele que hoje me faz dizer, eu posso não pecar. Antes eu não podia não pecar, mas hoje eu posso não pecar, porque o Espírito Santo de Deus me foi dado, ou nos foi dado, e Ele é um Espírito de poder, e Ele age em nós a tal ponto que nós estaremos testemunhando das verdades de Deus, sendo verdadeiras testemunhas, agindo de forma fiel, agindo de forma digna, vivendo uma vida cada vez mais cristã e cada vez mais próxima daquilo que Cristo deseja para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus abra o nosso entendimento para enxergarmos as verdades da sua palavra. E que cada um de nós, os aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo, possamos buscar viver uma vida na luz e não nas trevas. Que Deus nos abençoe.